Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, separando as roupas brancas das coloridas, está no transporte público, está revisando aquela planilha vinda do laboratório, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 187 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio lá no Apoia-se nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira e também, principalmente, pela demonstração de carinho com a gente. Quem nos apoia nos dá um recado que reconhece que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporciona a oportunidade de criarmos esses episódios aqui todas as semanas. Então, em nome de toda a família ECD, obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, apoia.se/ecdambiental e tem tudo muito bem explicado por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enche de orgulho por serem grandes marcas, grandes empresas, reconhecidas e renomadas no mercado do GAC, querendo unir as marcas, essas marcas gigantescas, ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Agora, no início de junho, teremos um curso diferente da parceria Senac-AESAS. Será um curso de investigação de água subterrânea, um curso de 1 semana com aulas teóricas online e 2 dias de aulas práticas. Promete ser um curso muito interessante. Acompanhe as informações e inscrições pelo site aesas.com.br. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio diferente aqui no podcast. Eu converso com o Rafael Sato, mas não é uma entrevista regular, uma entrevista normal. Nessa conversa, o Rafael fala basicamente sobre a participação dele e do Michel Tognoli no Nicole Spring Workshop, um evento promovido pelo grupo Nicole Europe, o co-irmão do grupo Nicole Latinoamérica, que a gente conhece aqui no Brasil. Os grupos Nicole reúnem indústria, setor acadêmico e consultorias para discutir temas ligados à remediação de áreas contaminadas, entre outros grandes temas ambientais. Essa edição do evento ocorreu na Bélgica. É um evento um pouco diferente, com apresentações interativas, diferente de palestras unidirecionais, assim, né? Além do formato do evento, vocês vão ver pela fala do Rafael, vão poder conhecer, um pouco mais dos temas ambientais mais quentes da Europa atualmente e com grandes implicações no nosso setor, como vocês vão perceber. Então é isso aí. Fique agora com as palavras de Rafael Sato. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui mais uma vez com um convidado ilustre e dessa vez é o Rafael Sato. Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast novamente. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente aqui no podcast, obrigado pelo convite, Marcão. É sempre um prazer aqui poder compartilhar um pouco do que a gente aprende aí, do que a gente ouve no mercado. E vamos lá. Legal.
Mas vamos lá, hoje é um tema específico, eu vou falar com o Rafael sobre um tema específico. Ele e o Michel estiveram recentemente na Europa, num evento, né, da Nicole. Né? Nicole, para quem não conhece, é uma rede que engloba indústria, universidade e consultorias, né? A indústria como setor produtivo, consultorias e as universidades, em prol de algumas ações ligadas à remediação de áreas contaminadas e ao meio ambiente em geral, principalmente remediação. A Nicole Europa é o braço da Nicole que está há mais tempo aí fazendo ações ligadas à remediação. E o Rafael esteve lá no Nicole Spring Workshop recentemente. Então, Rafael, vamos começar do começo. Como é que você foi parar nesse... Porque evento tem em todo lugar, a todo momento. Por que vocês foram chamados aí para participar do Nicole Spring Workshop? Então, vamos lá. Até explicar, né, o panorama aí de como que foi isso. Tava eu aqui no Brasil, tranquilo, né, sem viagens aí à frente. A nossa sócia lá da Vessol nos Estados Unidos, ela fez alguns contatos na Rentec do ano passado e um desses contatos ele passou para ela esse workshop que ia ter do Nicole, que é uma rede que nós participamos aqui no Brasil, né? Apesar de ser instituições coligadas, porém diferentes, né? A gente participa do Nicole Latin América e essa demanda, né? Esse evento, ele é do Nicole Europe, que é o primeiro Nicole que existiu aí dessa associação, né? Desse grupo, né? Então, ela trouxe esse workshop para a gente participar, que assim, para mim, chamou bastante interesse, porque a gente tem algumas ações na Europa pelas nossas empresas, né? Então, a gente sempre busca entender como funciona o meio ambiente nesses países, como nos países europeus, né? Então, a gente quer entender como que funciona, né, o meio ambiente ali, né? E eu acho que, assim, é interessante aqui, até para a gente, é interessante como negócio, como informação também, né? Então, aí a gente foi lá buscar mais informação sobre o mercado. Aparentemente, assim, até olhando o evento, o escopo, né, bastante focado na lei dos solos, né, que tá para sair ali, né, a lei de preservação dos solos, e PFAS, né, e outros contaminantes emergentes, principalmente PFAS. O escopo era esse, e aí esse evento ele é dividido em 2 dias. A princípio eu ia participar só de um dia, que é a parte da conferência em si, né? Que teriam alguns workshops, mas na verdade tinha um dia antes que chamava Innovation Day. E aí eu perguntei para a menina lá que chama Cheyenne, do Nicole Europe, se eu poderia participar ali do Innovation Day para assistir. Ela falou, não, aqui só entra quem é membro do Nicole Europe, ou se você for aprovado aqui com algum abstract que você mandar para a gente para poder apresentar, né? Aí eu não mandei nada. Não dava tempo, né? Tá um monte de coisa para fazer, não dá, né? Exato, eu não mandei nada. Aí a Kelly, ela mandou um abstract do Hybrid, que é um dos nossos produtos na Vessol. Eu falei, pode ser que seja aprovado e tudo mais, mas quem vai apresentar é ela, né? Sim, não sou eu. Aí eu cheguei lá, tava chegando perto do dia, aí ela falou, olha, eu vou estar ocupada aqui nos Estados Unidos, não vai dar para eu ir, alguém vai ter que ir no meu lugar, se for aprovado. Sim. Aí eu falei, não é possível, deve ter coisas bastante avançadas lá e eles estão com foco em contaminantes emergentes, né? Sim. A gente não vai ser aprovado. Não deu outra, nós fomos aprovados e sobrou para eu apresentar, né? Sim. Lá nesse Innovation Day. Então, acabou que a gente participou dos 2 dias. Legal. No final, né? Bom, vamos voltar num negócio aí que é bastante importante. A Europa está discutindo a lei de conservação do solo. E você me contou, e depois você vai contar outras coisas que aconteceram na conferência, mas a gente já leu sobre isso há algum tempo, vem lendo sobre isso há algum tempo, né, notícias e tal, que isso aí tende a mudar o setor ambiental como um todo lá na Europa e talvez o setor de áreas contaminadas. O que é essa lei de conservação do solo e o que você sentiu ali na conferência?
Assim, a gente não entende muito da legislação, né? Do como funciona exatamente a União Europeia e os países da União Europeia, né? Mas assim, o que eu posso dizer são as conversas que a gente teve com as pessoas que estavam lá, né? Aí, assim, basicamente, o que que essa lei da conservação dos solos ela vai gerar de demandas, né, ambientais? Primeiro, eles querem passar um V0 em tudo. Eles querem entender tudo. O que que você tem de contaminação em tudo. Só que, assim, óbvio que para áreas diferentes tem parâmetros diferentes, né? Para a indústria, óbvio que vai entrar você olhar para os orgânicos, PCBs, combustíveis, PFAS, outras coisas, mas vai ter que ter também o V0 para uma praça, por exemplo. E aí você vai ter que monitorar a microbiota, tinha outros parâmetros de, por exemplo, capacidade de retenção de água, coisas que são correlatas àqueles setores. Então, assim, é muito amplo, né? E aparentemente, o que acontece com essa lei da conservação dos solos é que ela está tramitando. E ela já está tramitando a um nível que, primeiro, que não tem muito mais como voltar. Então, ainda, óbvio que, principalmente a indústria, ela tem lutado muito, ela tem sido muito contra isso ser de qualquer jeito, né, para também não gerar um caos ali para eles também, que é uma questão justa, né, pô, vem do nada e nós, sim, tem que se adequar, mas tem os teus prazos, tudo direitinho. Então, assim, está tramitando e está indo para o nível que aparentemente vai ser aprovado. Aí o que me explicaram para a gente lá é assim, como que funciona isso? Ele é aprovado e aí depois de aprovado, cada país ele tem que atender aquela legislação, né, da forma que adaptada para o seu meio. Certo. Então eles vão ter que aplicar aquela lei, Certo. mas de acordo com a realidade local também. Eu acho que tem algumas aberturas, não é também, né? Mas vai ter que atender. Entendi. De alguma forma vai ter que atender. E vai ser um negócio que vai ser para todo mundo, vão passar a régua ali. Então, é um negócio bem interessante aí que tá para acontecer, né? Interessante. E como é que é o Innovation Day? Né? Então, você falou agora essa discussão permeou todo o evento. Mas o Innovation Day, que você participou, você apresentou o Hybrid, né? Depois a gente vai falar do Hybrid. Mas como é que é essa apresentação? É que nem nos nossos congressos aqui da ESAS, por exemplo, ou como na Batelli, você apresenta, tem uma sala lá, tem, sei lá, 15 minutos para falar, meia hora para falar e 5 minutos de pergunta, ou como funciona? Esse Innovation Day, ele tem um modelo muito interessante, que, assim, cara, eu achei muito legal, apesar de, quando você vai sem entender muito bem como funciona, você vai meio assim, pô, eu tô saindo do Brasil aqui, pegando 16 horas de voo, para ter o que para apresentar? Eles deram 5 minutos de apresentação. 5 minutos, que beleza. Em 5 minutos você tinha que apresentar a sua inovação, né? E aí foi bem interessante, assim, é muito interessante, porque todo mundo sabe que 5 minutos é pouco tempo, até o pessoal que já está lá acostumado que isso são 5 minutos, né? Mas a ideia deles é tipo assim, não é nem Shark Tank, porque o Shark Tank ele tem tempo para você apresentar, discutir, né? Mas eles chamam de pitch, inclusive, né? Então, assim, você vai lá, você vai apresentar, igual o Shark Tank. Sim. A ideia é você tentar atrair pessoas, né, ou universidades, ou stakeholders para você conseguir um projeto para testar o seu produto, ou entrar em algum projeto com verba para você estudar melhor o produto, ou mesmo até para desenvolver um produto, né? Não é um negócio que você tem uma inovação pronta. Às vezes você está no meio da sua pesquisa, você precisa desenvolver mais. Então a ideia é essa de você poder podia ser isso, né? Podia ser um protótipo só, né? Só uma ideia, entendi. Então é bem interessante, só que você tem 5 minutos. Então assim, você tem que ser bem resumido. Eu treinei para dar 5 minutos. Deu exatamente 5 minutos o período que
que eu apresentei. Acende uma luzinha, toca uma sirene, o que acontece lá? É as plaquinhas, né? Tá. As famosas plaquinhas. Mas eles não são tão assim, tipo, Tá. Teve gente que passou, porque, Certo. cara, é muito rápido. Sim. Né? E aí, depois que você apresenta, é bem interessante, porque aí o que eles fazem, né? Eles pegam e te dão uma mesa. Certo. E aí, quem assistiu às palestras, né, os pitches, né? Então, o que eles vão poder fazer? Eles vão poder ir nas mesas e discutir, entender melhor como funciona. Cara, é impressionante, funciona, porque vai muita gente nas mesas. Na minha mesa passou um monte de gente. Passou, sei lá, umas 30 pessoas. Nossa, bastante mesmo. Bastante. Então, assim, é muito legal. Você discute, você realmente apresenta, você discute com os profissionais. Não são pessoas que estão ali buscando só informação, são pessoas sênior, nível sênior, buscando realmente alguma ferramenta nova para poder apresentar, levar para a empresa. Sim. Então, assim, é bem interessante. Pô, legal. Não que os níveis júniores não possam participar dessas coisas, mas Sim. foi uma diferença, né? Normalmente, quando a gente tem workshops, né, a gente vê muito mais gente júnior do que sênior. Uhum. Cara, lá era o contrário, era muito mais gente sênior do que júnior. Sim. Então foi bem interessante, assim. Sim. Bem interessante o modelo. Olha, diferente. Diferente mesmo. E daí, você, por exemplo, se apresentou, você está na mesa. Se você, por acaso, quisesse falar com alguém, não dava, né? Porque você tem que ficar recebendo as pessoas na sua mesa, né? É isso? Exato. Você tem que ficar ali de plantão na sua mesa, sim, esperando os clientes, né, chegarem lá para discutir, né? E dava tempo de, se alguém quisesse em 2, 3 meses, daria tempo para ele ir pro... Sim. Aí é interessante também, porque eles cronometram, acho que é uns 10, 15 minutos, e aí, assim, você pode ficar mais tempo, né? Sim. Mas o que acontece? Eles vêm com o sininho, assim, ó, deu 15 minutos, eles tocam o sino para poder ir rodando. Sei. É muito legal, né? Legal. Muito bem organizado. Interessante. Podia ser ter algum momento desse aqui no Brasil um dia desses, né? Quem sabe? Bem legal, assim. E isso era tudo, sim, só para apresentar novas tecnologias, né? Sim. Aí, assim, obviamente, é o que eu te falei, né? Anteriormente aí. Cara, todo mundo tá preocupado com PFAS lá. Tinha, eu acho que um cara de dados, né? De softwares. Uhum. E o resto tudo PFAS. E eu ali no intrusão de vapores, né? Então, assim, tinha eu, PFAS e o cara do software. E eram 7 pessoas apresentando. Então, assim, cara, querendo ou não, eles viram valor, né, no hybrid, né, na abordagem. Assim, foi bem interessante. A gente ficou bem feliz de poder ter apresentado, poder estar ali, né? Sim, que legal. Conta para nós aí como é que é o hybrid e qual que é a diferença dele para outras técnicas que a gente tem aqui no Brasil, tinha no Brasil, né? O hybrid é uma técnica nova, né, que a gente recentemente introduziu aí no mercado. Basicamente, ele é um tubo de TO17. Ele tem algumas adaptações ali para, principalmente para o tubo de TO17 tem também, mas ele tem uma seleção de resinas específicas para ele, porque a análise dele é simplificada, né? Não é uma análise de TO17 padrão de tubos de distorção térmica, né? É uma análise mais simples. Então, qual que é a ideia do hybrid? A ideia do hybrid foi, na verdade, achar uma forma de você, primeiro, ter um screening com concentração com volume real. Certo. Né? Principalmente, qual que é a vantagem do hybrid comparando ao amostrador passivo? Ele é mais rápido. Você ganha 7 dias ali, minimamente, frente ao amostrador passivo. Só que ele tem a questão de ele não abordar a temporalidade, né? Certo. Então, o hybrid, na verdade, ele foi criado para ser uma estratégia de investigação rápida, né, que as pessoas pudessem ir lá coletar de forma simples e fazer um screening de forma simples. Entendi. Tem um poço, claro, né? Tem um poço lá. Isso, exato. Esse poço tem que ter aquele rigor de um poço que você vai coletar até o 15, ou já que é screening, podemos fazer um poço simplificado também? Não, ele pode ser simplificado, sim, né? Contanto que isso esteja descrito e bem entendido, claro, né? Claro. Mas e também a amostragem, a gente fornece nos nossos kits uma seringa, que é para você puxar ali na mão mesmo. É uma forma simples, né, de você fazer
uma coleta, porém com volume acontecendo ali. Certo. E o bom de você ter uma seringa é que você sabe que você está puxando aquele volume. Exato. Então, cara, beleza, você não está vendo, mas você sabe que está vindo. Sim. Né? Então, essa é uma abordagem interessante, eu acho que até para a amostragem do TO17, utilizar a seringa, porque você tem certeza do volume, né? Sim. E o volume no TO17 também é importante. Sim, com certeza. Então, é uma abordagem simples, fácil, né? Não é tão fácil, porque tem um back, né, uma força contra ali da própria seringa, é uma seringa grande, Sim. mas funciona muito bem, assim, até os comparativos com o TO15, quando a gente faz monitoramentos, eles ficam bem interessantes. Então, se é uma técnica mais barata, então você pode ampliar o seu monitoramento, você pode usar para screening, você pode ampliar monitoramento de plumas de vapor. Sim. Então, assim, ele pode ser bastante útil. Você pode investigar utilidades subterrâneas. Certo, então, certo. Ele tem aplicações aí de uma amostragem que chama de grab, que a gente chama de grab, né? Certo. Que é uma amostragem capturar, né? capturada na hora ali. Então é bem interessante, assim. E esse é o hybrid que a gente apresentou lá, né? Mas o hybrid ele é um produto da Vessol, mas eu fui inicialmente como Vapor Solutions e fui como Vessol também ali só para apresentar o hybrid. Mas no fundo, na Europa, eu estava lá para entender melhor o mercado, porque a gente tem atuação, principalmente da Vapor Solutions na Europa. Certo. A gente recebe amostras da Holanda, da Bélgica, Espanha, Portugal. Tá. Pô, legal. Então não a só gente de Portugal, já trabalha. Então. Não é só Portugal, é bastante lugar. A gente já tem recebido bastante amostras assim, de diversos lugares, né? Então, assim, o meu intuito, principalmente no evento, não era só estar ali para apresentar o hybrid. Era para entender como que funciona a investigação ambiental, para poder principalmente para poder melhorar a nossa, expandir, né, a questão do nosso TO15, do próprio Vessorber na Europa. Legal. E aqui no Brasil está vendendo hybrid, né? E qual a porcentagem de preço em relação ao Vessorber, né? Ele é mais barato que o Vessorber? É metade? É 1/3? É 80%? O hybrid, ele é a mesma faixa de preço do Vessorber, só que ele tem a questão do poço, né? Certo. Então, assim, ele tem a questão de você ter que instalar um pocinho. Aí dá para você fazer de N formas, um pouco poços baratos, poços mais caros, aí depende do objetivo do que você precisa. Certo. Mas a faixa de preços, assim, ela é muito próxima a um Vessorber. Legal. E estão vendendo no Brasil, né? Claro. Sim. A gente, por incrível que pareça, muito... O Vessorber, ele tem um estabelecimento como passivo, obviamente, muito forte, né? Porque ele tem uma sensibilidade muito grande. O hybrid, ele não tem a mesma sensibilidade do Vessorber. Né? No hybrid, a gente consegue atingir 25 microgramas por metro cúbico. Certo. No Vessorber, você consegue enxergar, dependendo do tempo de amostragem lá, até 1 micrograma por metro cúbico. Então, é lá embaixo do Vessorber, né? Ele enxerga muita coisa. Só que o hybrid, ele foi inventado para você fazer investigações que existem de lacuna, onde o Vessorber ele não atua, né? Principalmente nessas coisas mais rápidas, né? Certo. Que às vezes não dá para você mobilizar um laboratório móvel, às vezes. Então, só que, por incrível que pareça, o que acontece é que se utiliza muito para expandir o monitoramento. Porque o que acontece? Os monitoramentos de vapores, eles são muito escassos. São pouquíssimos pontos. Por que são poucos pontos? Porque é muito cara a análise. Né? Então, o processo é muito caro. Então, o hybrid, ele tem entrado numa expansão do estudo de monitoramentos. Da intrusão. Não da intrusão. Entendi. Exato. Então, assim, o que os caras fazem? Eles mesclam. Eles colocam TO15 hybrid, TO15 hybrid, para poder ter mais pontos. Não é que ele está diminuindo os pontos de TO15. Ele está aumentando a malha dele, porque agora é possível. Ele adiciona mais um elemento ali, tá certo? Exato. E aí fica mais completo, né, o estudo. É aquele negócio que a gente fala de linha de evidência, ampliar linhas de evidências, né? Espacial e temporal, né? Ou temporal e temporal. Então, um TO15 dá para você fazer 3 amostradores hybrid ou 3 passivos, né? Então, você aumenta bastante a sua... Então, assim, resolução. aí eu ia gastar aqui muito
muito, então eu vou reduzir o tanto de TO15 e não vou fazer. Sei, Né? Então, não, vou mesclar agora e consigo fazer mais. sei. Aí fica bem legal a abordagem. Bom, continuando então na conferência agora, Rafael, você então vai para o segundo dia, onde tem debates, inclusive são interessantes porque a gente procurou, você mesmo procurou na internet agora e não tem o nome das pessoas, né? Então é tipo um negócio que não é aberto, assim, totalmente aberto ao público, né? Mas para os membros do Nicole Europa, né? Nicole Europe. Então como é que Isso. funcionou essa conferência? Sobre o que as pessoas palestraram lá e como que funciona a dinâmica da conferência. Até antes de entrar na conferência, no próprio Innovation Day tem um negócio que é muito interessante que eu precisava falar. A gente adora nessas nossas aulas de campo aí, que a gente mostra os equipamentos, tudo, né? E no Innovation Day, eles têm um negócio que é muito interessante, assim. Depois que você acaba as apresentações, apresenta ali na mesa para as pessoas que estão lá, né? Você vai para campo. Ah, olha aí, legal. E aí você tem que levar a sua botinha, né? Tudo, né? Os seus EPIs, né? Certo. Para você ir para campo. Porque o que acontece? Eles fazem tipo como se fosse uma feira, né? Uma mini feira no campo, onde eles têm em cada quiosquinho ali, cada tenda, eles têm um tipo de técnica que já passou um dia pelo Innovation Day. Sei. E algumas delas são premiadas, né? Eles têm uma premiação lá interna deles. É bem interessante, sim. E aí, você vai lá para campo, né? Você entra num ônibus, eles te dão um almoço ali, né? Um lanche, né? Porque é o dia inteiro. Aí você pega um lanche, vai no ônibus e cai ali no meio do campo. Cara, a Bélgica tava só chovendo, cara. E tava um frio. Aí, assim, eu fui preparado, mas não fui tão preparado também, né? Porque aí chove, aí você fica molhado, aí tá frio. Nossa, cara. Então, assim, foi para sentir na pele o campo, como que é o campo na Europa. Certo. Né? E aí eles tinham algumas coisas apresentando lá, eles estavam apresentando. Tem umas coisas muito interessantes, assim. Eu acho que o mais interessante que tinha algumas formas lá de medir fluxo da água subterrânea bem interessantes, algumas soluções ali que eles tiveram na Holanda, que eu acho que foi a Tal, que ela inventou uma manta que ela consegue absorver o contaminante e aquele córrego que ele passa por essa manta, ele vai meio que se limpando. É um negócio meio diferente, assim. Mas foi premiado, então assim, é um negócio bem diferente e interessante, né? E aí tinha uma forma também, uma das tendas tinha uma forma de você fazer uma injeção de remediação rotacional para você poder distribuir bem o seu agente remediador, bem diferente também. E aí tinha uma tenda que era uma MIP, né? Aí tinha a MIP e tinha o OIP. E tinha o que mais tinha nessa MIP? Aí eles explicaram o HPT, como é que funciona o HPT, e a MIP também, os sensores da MIP. E também teve um caso interessante que eles viram o OIP. Né? O OIP a gente conhece aqui faz muito tempo já, né? Sim. Quantos anos você já conhece o OIP, Marcão? Olha, o Volt a gente conhece, né? Que o Volt é o precursor desde meio dos anos 2000, 2005, 2008, por aí, né? O Volt. O OIP é mais recente, algo como 2015, 2017, por aí. Pô, mas é 2015, né? Sim. E lá, assim, foi apresentado e os caras ficaram maravilhados. Nem com a MIP, mas com o OIP. Porque sei. Aí você fala, cara, mas a MIP ela detecta lá os clorados, né? Mas eles ficaram impressionados. E assim, o OIP ele lê em níveis um pouco maiores, né? ppm, né? O OIP mostra uma foto, né? Então é muito menos sensível, mas é mais bonito, sem dúvida nenhuma, né? Aparece a imagem ali brilhando do óleo, é bonito pra caramba. Acho que é por isso. E aí você olha, né? Você fala, cara, lá no Brasil isso aí a gente vê todo ano lá no curso de Senac, exatamente, né? E aí você fala, cara,
já tem isso. Isso aqui não é, né? É mais os caras ficaram impressionados. Então, assim, talvez a gente tenha um avanço muito interessante aqui das investigações, pelo menos das ferramentas, né, de investigação aqui no Brasil. Não necessariamente que elas são usadas, né? Sim. Mas as ferramentas, cara, a gente tem ferramenta de ponta aqui, gente. Que o pessoal E na os Europa, caras né? ficam Na impressionados. nata da Europa tá impressionada com o negócio que já tem aqui no Brasil há um bom tempo, né? Isso aí. Exato. Então, assim, foi interessante, né? E isso dá alguns indícios de coisas que a gente vai falar aí para frente, né? Sim, sim. Então Aí falando da conferência, né? isso, Agora voltando para a conferência. isso. Esse foi o Innovation Day, né? Então teve a segunda parte do Innovation Day. Interessante. É bom saber porque dá uma pista de como está o mercado europeu, né? Em comparação com o nosso, né? Qual é o nosso nível em relação à Europa. Mas legal, Sim. fala aí da conferência em si. E aí a conferência, né? Então ela é um dia também. Primeiro que tem um dia antes da conferência tem um jantar ali acho que tem uma assembleia do Nicole, Certo. que aí quem não é membro Nicole aí Europe não teve pode jeito. participar. Nem o Innovation salvou você desse. Não, aí não. Aí só que depois tem um jantar ali, a gente foi no jantar, tudo mais, e depois seguimos ali para a conferência, a conferência e os workshops, né? Então o dia da conferência ele é separado em apresentações e uma mesa redonda na primeira parte da manhã e na segunda parte os workshops. Então, basicamente, a primeira parte, ela é aí a parte de apresentações. Certo. E tiveram algumas apresentações ali, eu acho que foram umas 3 ou 4 apresentações. As que eu vou lembrar, teve um cara da universidade falando um pouco sobre a contaminação ambiental, como ela deve ser entendida, né? Algum contexto, né? Certo. Um pouco mais filosófico, né? Da questão das contaminações. Aí teve um cara da Dinamarca, do órgão ambiental, que apresentou também. Certo. Ele falou ali algumas questões interessantes, a gente pode voltar, né? Depois. Um cara de indústria. Certo. De uma indústria química muito famosa aí. E depois teve a mesa redonda. Aí eu não lembro se teve mais uma apresentação no meio, pode ser que eu tenha comido bola aqui, mas... E depois, marcante mesmo, teve a mesa redonda. O que eu achei bastante interessante, assim, falando primeiro de forma geral, foi que eles atuam numa forma muito defensiva, assim, da questão da investigação ambiental. É como se eles não quisessem achar todos os motivos para não investigar, incluindo o cara do órgão ambiental, né? Da Dinamarca, né? Não é um órgão ambientalzinho, não. É da Dinamarca, pô. Exato. Então, assim, isso foi um aspecto geral que a gente percebe, talvez por ser um grupo formado por indústrias também, né? Então, assim, tem a questão... A indústria é muito mais forte que os outros setores dentro do Nicole, principalmente do Nicole Europe, né? No Brasil já é um pouco diferente, mas no Latinoamérica é um pouco diferente. É muito defensivo na questão de tentar... Não fazer. Exato. Não queria falar com essas palavras, mas é exatamente isso. Certo. Então, assim, o cara Óbvio que o cara da universidade, sendo mais filosófico, ele quer dizer, de uma certa forma, indiretamente, que tem que fazer. Sim. Pois é. Então, a mensagem do cara foi que tinha que fazer, de forma branda. Sim. Né? Que talvez ele soubesse no terreno que ele estivesse, né? Aí depois veio o cara do órgão ambiental da Dinamarca lá. E ele foi bem ríspido, assim, na questão de que tanto os PFAS, os agrotóxicos, todas as contaminações ambientais, inclusive da indústria, o foco é o risco, a saúde humana. Né? Então esse é o foco, proteção à saúde humana. E aí vem a controvérsia, né? O cara fala, não, o nosso foco é o risco à saúde humana. Sim. Aí ele vem e fala que o risco que a EPA exige nos Estados Unidos é um absurdo. Ele chegou a comparar saúde humana. O risco de 10 a menos 6 a cair um meteoro em você. Assim, é o mesmo risco. Aí, assim, obviamente, ele tira o 10 a menos 6 da EPA, que tem referência, né, toxicologia, sim. Tudo, e compara ali com a questão de um negócio que ele deve ter tirado lá. Daqueles canais do YouTube, né? Assim, do cara do chapéu de você fala, alumínio, cara, tá? Por que um cara do órgão ambiental faz isso, cara? Pois é. É muito estranho.
Pois é. Então, assim, eu falei, cara, eu tô na conferência errada aqui, cara, eles vão me linchar aqui. Tô na conferência errada, tô saindo ali já. E aí, beleza. Não, mas assim, dá para entender, né? E aí depois veio o cara da indústria, né? Cara, uma das coisas que, assim, de forma geral também todos atacaram. Dizer que tem que se considerar muito também a questão, que eu concordo, tá? Considerar a questão dos micro-organismos no solo, os outros seres vivos, né? Minhoca, outros seres vivos que estão ali, quando você vai fazer uma remediação, né? Não dá para você desconsiderar todo outro tipo de vida que existe ali, porque existe, né? E aplicar uma remediação à torta direita. Só que também, né, por um outro lado, a gente tem que considerar que o produto químico que contaminou ali o meio ambiente também já fez bastante disso, né? Então, assim, é uma coisa que foi bastante falada, essa questão da microbiota. Sim, algo como, não vamos remediar, porque senão nós vamos prejudicar a microbiota. Isso. Né? Mas podemos contaminar tranquilo, porque a contaminação é legal para a microbiota, só a remediação que vai prejudicar. Então, assim, foi falado um pouco disso. Né? Tem o seu ponto de razão, sim, mas também tem o fundamento errado de achar que o solo contaminado ele é um solo que tem. A minhoquinha, ela tá feliz ali. Tá feliz pra caramba com o PCE, né? Ela já saiu de lá, gente. Ela já saiu. Vocês viram você viu uma reportagem no domingo, agora dia 14, né? 14? 14. Isso. No Fantástico, sobre uma contaminação de agrotóxicos. Sim, com o cara laranja, jogou ali, né? O agente laranja. Isso. Você acha que algum animal ficou ali? Não, naquela animal, região? Não ficou nem não ficou nem a microbiota. É ataque à fauna e flora, cara. Sim. Então, em larga escala, né? Assim, um negócio impressionante. Exato. Então, assim, não adianta achar que a remediação era um problema maior que a contaminação. Gente, que ponto que os caras estão chegando de falar isso? O cara da indústria falou isso. Que a remediação ela pode afetar a biologia do solo ali, cara. Ele não está errado, mas pera um pouco, né? Como se já não estivesse afetado. Sim. E aí, assim, cara, eu vou falar, mas eu achei um absurdo. Eu vou falar exatamente porque eu achei um absurdo. E tem uma questão ainda que atacar a remediação a ponto de falar de carbono, aquecimento global ali, tentar envolver, não, que você tem que monitorar quanto que você produz de CO2 para você fazer essa remediação, para você poder colocar. Cara, coisa de louco. E esquecer simplesmente que a contaminação está lá. Sim. E falar de emissão de CO2, cara. Sim. Se você levar isso em conta para escolher qual remediação você vai fazer, né? Mas fazer uma remediação, ainda que você leve em conta, vou usar a técnica A e não a técnica B, porque a técnica A emite menos, legal. Agora, escolher não fazer a remediação por causa da emissão é realmente impressionante. Que tem que colocar isso na balança? Isso não tem que ser colocado na balança, pelo amor de Deus. Ainda mais que o que a gente discute? Cara, a contaminação está lá, é uma investigação objetiva, né? O aquecimento global, não estou falando que eu desacredito no aquecimento global, mas existem várias discussões em cima das teses em cima do aquecimento global. E qual é a emissão que vai ter a remediação perto da indústria, da pecuária, do não sei o quê, pelo amor de Deus, do Exato, petróleo. Né? Você falar que aquilo lá aquela escala micro está incomodando na escala macro, que tem coisas muito maiores. Sim. E aí, assim, talvez esse seja um pouco uma questão que é interessante, né? As remediações sustentáveis, elas realmente serem mais sustentáveis. Sim. Mas não deixarem de acontecer, né? Exato, É o que você falou, comparar uma remediação com a outra, opte por uma mais sustentável que funcione. Sim. Né? Mas, cara, eu achei um absurdo isso. Eu não consigo controlar essas coisas, cara. Eu falo mesmo. Sempre buscando não fazer, né? Como você falou no início, né? Muita gente
procurando ali aquela minúcia, aquele detalhezinho para não ter que fazer nada, né? É duro. E aí, assim, exatamente, e somando isso a depois na mesa redonda, como o foco vai ser risco, né, aparentemente em toda a Europa, né, o foco dos órgãos ambientais a princípio está no risco, né? Sim. Então, assim, aí até teve algumas discussões interessantes sobre, mas a gente também não pode chegar e comunicar que, né, Está contaminado. Está contaminado, tem um risco. Né? Eu concordo que tem a forma certa de falar isso, mas tem que comunicar, gente. Isso aí tem que ser feito. Tem que ter uma transparência, né? Senão tem que ter transparência, senão, para que existe a lei de conservação dos solos? Para o governo saber que está conservado? Sim. Ou para as pessoas saberem que estão vivendo bem? Né? Tem que ter transparência. Então, isso aí são coisas assim que aconteceram ali, né, naquele meio, e eu tava lá, se um profissional da área olha aquilo, se eu fosse os caras que tava lá, eu estaria gritando, cara. Isso é absurdo, o que vocês estão falando, cara? Mas, assim, obviamente, todos polidos ali, né, sem grandes discussões pesadas. Tinha um carinha ali que era mais ativo ali, mais arisco, e falava mais e atacava mesmo. E, assim, quando os caras atacam, eles não poupam, não. Eles falam, mas você acha que isso aí tá certo? Tipo, nesse nível. Então, assim, foi interessante, mas, assim, não esquentou muito a discussão, né? Certo. Aí, qual que é a minha leitura dessa parte da conferência, né? É que eles estão morrendo de medo da lei de conservação dos solos, porque vai ter muito trabalho para fazer. Sim. E, obviamente, eu acho que é justo eles terem medo, porque, afinal, isso impacta o negócio de todos ali, né? Sim. E também não pode ser feito de forma injusta, né? Você não pode considerar alguns parâmetros para uma área que realmente está impactada. Isso aí tem que ter as suas balanças certas, né? Sim, sim. Então, eu acho que é muito mais uma discussão super protetiva para gerar a balança do que para gerar, né, o não fazer. O cara puxa tudo aqui para esse lado para falar assim, então tá no meio, só que o meio não é bem o meio, né? Que o cara puxou tudo para cá, por isso que o meio dá a impressão que não é. Exato. Então, essa é a minha leitura, sim. Até dos PFAS, né? Eles falaram muito de PFAS, sim, mas muito mesmo. Então, sem esquecer as outras contaminações também. Então, eles falaram de PFAS, mas sem esquecer o restante. Então, assim, foi bem interessante. E com esse aspecto de eles ficarem muito na defensiva. Sim. Essa foi a minha impressão. E eu acho que a questão é medo mesmo de ter um impacto muito, muito pesado nos negócios, né? Porque, querendo ou não, é o que gira ali para eles, né? Sim. Precisa, né? Funcionar também. Você acha que a preocupação com os PFAS lá na Europa vai ser com investigação e remediação ou vai ser com banir o uso de PFAS na produção, na indústria? Eu acredito que vai ter muita investigação ambiental, né? Porque teve muita coisa que já passou, com certeza. Sim. E como esse era um setor mais ambiental, então o foco era mais na investigação ambiental. Mas, assim, opinião pessoal cara, o PFAS, na verdade, vai evoluir para todos os ramos, né? Vai ter que ser entendido em toda a cadeia produtiva, né? Sim. Que está em tudo, né? Então vai ter que ter substituição, né? Vão ter que substituir, né? Então isso vai ser um negócio complexo. E a EPA lançou semana passada, né? Isso. Os valores orientadores para PFAS. E provavelmente, assim, a Europa não sei exatamente se tem ou não, mas é uma discussão intensa lá, porque eu acho que é uma espécie de novo contaminante no nível de um petróleo, assim, né? Sim. Que tem um monte dentro deles ali, né? Sim. De hidrocarbonetos de petróleo. Sim. Então, os Estados Unidos lançou o padrão para 4, né? 4 ou 6, não me lembro, são 4, são 6. São 6. 2 deles é 4 ppt e os demais são 10 ppt na água, né? Na água potável. Então isso é um marco importante, né? É um marco importante. E os outros? Tem 40 analisáveis, né? E os outros? Veio muito, né? Então, como esses aí são mais frequentes, né? Na água de consumo, então começaram por esses, mas vão atrás dos outros também.
Com certeza. Ah, com certeza, né? Tem que fazer um passo de cada vez, né? Sim. Até teve um caso no Texas que eu recebi lá da Kelly, que ela mandou sobre um caso que, na verdade, o juiz tinha decidido porque não tinha legislação. Eu acho que esse caso vai voltar. Pois é, agora tem, né, meu amigo? Vai fácil Agora agora. tem. Agora vai voltar. Então vai acontecer. Cara, é um caminho sem volta, né? É descobrir o que existe, descobrir o que está por todo lugar. É um problema, tem que ser resolvido, tem que ser endereçado. Com certeza. E, obviamente, sem esquecer os outros, mas é um problema que vai ter que ser endereçado. Aí, assim, todo mundo acha que é bom para o laboratório só, né? Ah, o laboratório vai bombar de amostras. O laboratório é o cara que tem maior custo nessa cadeia, porque ele é o cara que analisa. E o equipamento de PFAS ele é muito caro. Sim. Então, assim, o laboratório ele opta por fazer numa expectativa. Pode ser que não aconteça, pode ser que seja investimento perdido. Então, assim, é bom e é ruim. A gente vai fazer, só que você fica meio preocupado, né? Porque eu não sou uma multinacional Exato. que tem, né, dinheiro à torta à direita Se lá der para um poder tiro errado, fazer. fica difícil, né? Exato. Então, assim, é bom para o laboratório, mas é bom para o mercado, né? E é Não, é bom bom para a saúde das principalmente para pessoas. quem? Para a saúde das É pessoas. lógico. Porque, assim, tem algumas coisas que são ignoradas, né? Que nem os endócrinos, né? Sim. Mas se os caras estão falando do PFAS e tá dando tração, vamos falar disso e vamos fazer isso. Porque é importante e estão dando abertura para a gente fazer isso. Então vamos atrás. Eu acho que, beleza, os outros ficaram, os endócrinos ficaram para trás, mas a gente está falando de uma Agrotóxico coisa ficou para importante. trás, né? Mas é isso mesmo que você falou. E Melhor. evoluir para os próximos. Isso, né? exato. E não esquecer dos antigos. Sim, Que também são um sim. problema. E aí que vai. E aqui no Brasil nós temos uma portaria de potabilidade, né? E tem alguns agrotóxicos que fazem parte da portaria de potabilidade. Então, uma das demandas aqui no Brasil é colocar os PFAS na portaria da potabilidade, como os Estados Unidos fez. Só que não basta colocar na potabilidade, preciso que as pessoas se convençam, né? Ou, não sei se convençam é a palavra certa, mas vejam que isso é importante e precisa ser investigado. Porque hoje, você pode investigar PFAS. Por que o responsável técnico pode falar, viu, aqui manipulou não sei o que tinha PFAS, então nada impede o cara de propor a investigação de PFAS. Né? Não é porque a CETESB não mandou, né, que não é para fazer. Pois é. Exato, porque o problema uma hora vem, né? Sim, sim. Ele parado ali, ou ele acontecendo ali, ele vai aparecer uma hora. Sim, isso mesmo. E aí, beleza, aí é a situação. Lá no futuro, aí a empresa já não está tão bem. Isso, aí não tem verba agora. Aí não tem verba, mas, pô... Quando estava bombando, você não fez, né? Já sabia, mas enfim, algumas realidades, né? Não é também para todos, né? Tem que fazer, todo mundo tem que fazer tudo. É difícil também, né? E aí, no próprio dia da conferência, teve os workshops, que também tiveram um formato bem interessante. Eu participei de dois, eu participei um de digitalização de dados e o outro de quais eram os parâmetros importantes para investigar o solo. Aí, bem interessante. O primeiro foi bem interessante, sim. Basicamente, é muito participativo, não é alguém apresenta e fica lá todo mundo olhando. Não. Tipo, umas 30 pessoas sentam na frente uma das outras, discutem o tema e todo mundo dá a sua opinião, cara. É muito legal. E tem alguém anotando. Certo. E essa pessoa que está anotando, depois dos workshops, elas vão apresentar a conclusão ali. Daquele grupo. Entendi. Do grupo do workshop. Sim. Que aí, assim, como são várias pessoas que passam pelo mesmo grupo, né, são várias sessões, né? Aquele grupo ele tem mais de uma sessão. Então passam lá um monte de gente. E aí o cara ele tira as conclusões ali e apresenta. Na hora ali, logo depois do workshop. Sim, não é, depois eu vou juntar aqui. Não, ele faz na hora. É muito legal. Então tem que fazer mesmo, né? Não é para ficar bobeando lá, tem que trabalhar mesmo. É um modelo muito interessante. Então, assim, foi bem legal, assim. Você discute ali, se aprende. O negócio de dados, a gente sabe, né? Também estamos à frente, né? Temos uma
uma frente para digitalizar dados. O Equis é um player importante, né? A gente tem outras empresas como aquele Leapfrog, a gente também tem o pessoal da Sequent, né, que trabalha com isso. Não, o Leapfrog é da Sequent, né? Isso. É isso mesmo. A gente tem um pessoal que chama Kinopi também, que é um sistema para investigação, consultorias. Então, assim, a gente já está digitalizando os nossos dados. Aí eles estavam discutindo, tá, mas a gente vai digitalizar os dados das empresas, das consultorias. Mas como que isso vai poder, como que a gente vai juntar isso no banco de dados geral? Né? Porque a gente já está conversando aqui há mais tempo, né? No Brasil. Isso, a gente já está discutindo isso. Então, para você ver como o Brasil ele não está para trás nessa questão. Né? Ele evoluiu muito, cara. Curiosamente, não é no GAC, é na digitalização de dados ambientais, né? Isso. Impressionante. Impressionante, né? Então, assim, cara, nesse quesito, assim, se você olhar, você fala, mas isso aí, cara, o Brasil está fazendo, eu tenho certeza que está fazendo isso. Então, assim, eles querem fazer, eles vão fazer, né? E estavam questionando os profissionais da área para entender qual que é a opinião deles na importância sobre isso. Certo. Muito legal, né? Então, assim, e aí estava eu lá do Brasil discutindo a importância da digitalização dos dados na Europa. E aí depois eu participei de um outro workshop que era das questões dos parâmetros que seriam analisados no solo, né? E aí a ideia desse outro workshop, o que eles tinham? Eles tinham, parecia um tabuleiro de jogo, né? E aí eles tinham uns hexágonos que você tinha que encaixar ali, né? Para cada cenário industrial, uma praça, um cenário residencial. O que em cada um desses você teria que avaliar? Aí você tinha os hexágonos, né, e onde encaixar, você tinha que escolher o máximo ali que coubesse dentro daquele espaço, né? E aí tinha ali, para a indústria, medir orgânicos, metais, medir outras coisas, a microbiota, entender como que, né? Qual seria a prioridade de análise então, para cada cenário? Tá? Para o cenário agrícola, por exemplo, medir pH, medir capacidade de retenção de água, medir também orgânicos na questão de agrotóxicos, medir porosidade, medir outras coisas. Mas tudo isso focado para você criar os parâmetros para você começar a criar o V0 que vai ser exigido na lei. E para eles serem adequados, né? O que adianta você analisar tipo um composto ali onde nunca vai ter aquele composto, é gastar dinheiro à toa. Então, foi interessante. Aí, o que eles fizeram? Depois apresentaram isso, quais foram os parâmetros mais importantes para cada área. Certo. E aí, eu acho que tudo isso, o que eles fazem? Eles guardam e levam para discutir em outros fóruns, né? E, cara, eles são bem abertos, assim, a opinião é aberta. Você pode falar e você até tá meio assim, né? Tinha um carinha lá que ele estava gerenciando esse workshop. Eu falei, Rafael, se você quiser colocar qualquer um, você coloca, não precisa ficar com medo, não. Você pega aqui e coloca ali, velho. Se você acha que é importante, porque assim, não é só. É um grupo, né? Certo. E aí você tem que discutir com o grupo, dar uma negociada também para caber o seu. Entendi. Né? Ele falou, você pode colocar o que você quiser também, cara. Fica à vontade. Bem interessante. Nesse o Michel estava também, mas separado de você ou junto? Ele estava em outros. Tá. Aí eu inscrevi ele em outros, eu fiquei nesse. E aí, mas bem participativo, né? Pois é. É um workshop. Eu participei de um negócio desse, mas não era área contaminada, né? Era meio discussões ambientais mais abertas, assim, né? Foi até no Senac, não onde a gente dá aula, mas no Senac da Lapa. Eu achei bacana também, né? Que força as pessoas a participar, né? Então a participação é obrigatória, senão não tem workshop, né? É bem legal. Exato, se as pessoas não participam, é uma palestra. Sim, pois é. Aí não é um workshop, né? Foi bem interessante, que é bem mão na massa, você poder participar, poder discutir, poder ter opinião, né? Sim. É bem legal, cara. Bem interessante mesmo. E aí foi mais ou menos isso o evento, de forma geral, aí depois a gente foi para outros lugares ali tentar continuar o que a gente está fazendo, que é fornecer o TO15 e o V-Sorber lá na Europa. Vai dar certo? A gente está montando uma estruturinha, né, ainda bem básica, mas
bem básica que já está com uma evolução bem boa, mas logo a gente está 100% aí funcionando. O E Rafinha não vai aí, para lá, não, né? Ficar lá na Europa, não, né? Precisamos dele aqui, pô. não, o Rafinha não vai para lá, talvez ele vá para lá dar algum suporte Sim, para a sim, sim. gente, mas ficar lá. Até gostaria, porque seria um suporte sensacional lá, Sim, sim. mas não vai, né? Não tem como a gente descobrir aqui, cobrir a cabeça e descobrir o pé, né? Exato. Mas é isso, de forma geral foi isso. A gente tem essas questões da Europa, os Estados Unidos também está evoluindo bastante nossa questão, os laboratórios, né, o nosso laboratório lá. E o PFAS nos Estados Unidos está bombando também, né, com essa a legislação. A Europa está caminhando, né? Eu acho que a gente, minha opinião pessoal, eu acho que a gente está à frente dos caras. Pode ser que outras pessoas que conheçam mais discordem, mas a minha Certo. impressão do que eu já vi, estamos à frente de alguns países, né? Não necessariamente todos, mas estamos à frente. Legal. O que é legal, né? Sim, nossa, pô, interessante e surpreendente. Legal. Surpreendente. Rafael, nós falamos aqui de potabilidade da água, agora vamos mudar um pouco do foco da nossa conversa aqui, não só do Nicole, para falar um negócio interessante que está ocorrendo agora, nesse momento. Vocês estão com o VFast, né, o VFast Laboratório Móvel, para quem não conhece, fazendo análises ali em tempo real de potabilidade de água, né, basicamente isso. Pega a amostra de água e analisa. Lá no estado do Rio de Janeiro, como é que está sendo isso daí, Rafael? Como é que foi essa experiência? Como que começou? E como é que é montar essa logística? Os perrengues? Como é que é? É um projeto bem interessante, né? Aconteceu até há quase umas 2 semanas, quase 2 semanas atrás, né? Eu estava com dengue na época, então para mim eu estava, meu, tá louco? Vou entrar no VFest agora para fazer projeto, cara. Tô mal aqui, tô de cama. Não quero saber de VFest, não. Aí o que aconteceu é que, assim, surgiu, né, a demanda para a gente fazer análise de um rio ali, que é um rio de captação, e que tinha uma contaminação ambiental, né, orgânicos, tolueno, e a gente foi emergencialmente, teve que mobilizar, e o Michel e o Rafinha mobilizaram no sábado, trabalharam no sábado, no domingo, e aí a gente está trabalhando 100% dos horários, 12 horas por dia, ali, seguidão, para poder fazer as análises que eles precisam. Como é emergencial, o VFest ele foi crucial ali para entender o problema, inclusive o problema foi sanado já faz um tempo, né? Certo. Então, quando ouvirem, né, o podcast já vai ter sanado faz muito tempo, mas graças à análise do VFest soube as do decisões aporte foram tomadas ali. Tomados, do que deveria ter sido feito exatamente, e é óbvio, né, que eles trataram antes do VFest chegar, eles trataram de outra forma emergencial, Sim. né, mas o VFest ele foi crucial para, vamos dizer que, atenuar muito o problema para eles poderem resolver o problema que eles estão fazendo agora, exatamente no momento. Então, basicamente, o VFest, que foi inventado por uma investigação de screening de vapores, sim, né? Sim. Ele está resolvendo uma emergência ambiental de contaminação de rio. E, assim, vou ser bem sincero, nem eu acreditava nesse potencial. E, cara, eu vi como é produtivo você fazer isso numa situação dessa, porque é desesperador, né? Porque é água de abastecimento, Sim. é o que chega na casa do cara, depois de ser tratado, obviamente. E, assim, tem algumas coisas que são tratadas e outras que não são tratadas durante o tratamento, né? Que nem uma osmose reversa, né? Quando você trata lá por osmose reversa para ter a sua água DI, sobra o quê? Orgânico, não sobra? Isso, pois é. Ou seja, nem com osmose reversa. Exato. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nem todo tratamento tira tudo. Exato, né? Exato. Um rio, o que você recebe normalmente é muito bem controlado, a não ser quando você tem uma emergência. Certo. E o VFest ele foi crucial para eles poderem entender a problemática. Cara, a gente vai analisar mais de 300 amostras, cara. É muita amostra. Só que aí, até eu sou um cara que fala, manda pro laboratório, o laboratório vai te resolver ali o problema.
Mas só que, qual que é um dos diferenciais do laboratório móvel? A burocracia para a amostra entrar e começar a ser analisada, ela é muito menor. Sim. Então, você coletou, cara, você já está analisando a amostra. Sim. Então, é uma forma... Tá tocando até o alarme aqui do celular, porque tem horas exatas para a gente coletar as amostras, a captação. Então, eu coloquei um alarme que já toca exato lá, que eu estava lá, né? E isso é importante, né? Porque o cara tá avaliando lá a captação várias vezes por dia e verificando se não tá chegando nada. Sim. Se não tá chegando nada, ok, continua. A agilidade tem menos burocracia da entrada da amostra e toma a decisão mais rápido, claro. Né? Exato. Até teve uma dinâmica muito interessante. Esses caras, eles realmente usaram o VFast para que ele foi feito. Certo. Que é para você tomar a decisão na hora e mudar a estratégia se precisar. Sim. Porque eles mudaram a estratégia. Eles viram, cara, não tá vindo daqui, tá vindo dali, então tem que fazer isso aqui. Aí depois tem que investigar aqui, ó, a gente vai remediar como? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, putz, não tá funcionando. Fizeram um teste de tratabilidade ali na hora. Os caras levaram pra gente uns 3, 4, 5 produtos diferentes que eles estavam testando. Sei. Mas não no Rio. Eles levaram, fizeram o jar test ali em outro lugar e trouxeram as amostras para poder tomar a decisão. Sim. Então, e isso um laboratório físico não faz, um fixo, né? Porque você tem toda a burocracia de entrada, os horários... Procedimentos, né? Os processos, todo... Né? Processo, né? Processo industrial, Exato. Não é um negócio artesanal ali. Né? Exato. O VFast, assim, ele é um laboratório acreditado, então ele tem todos os procedimentos necessários para você ter a rastreabilidade necessária, mas é um cara focado nas amostras que estão chegando, então é muito mais rápido. Então, assim, fica uma abordagem muito legal. É uma coisa que não estava no nosso radar, digamos assim, e foi bem interessante, e está sendo bem interessante, né, ainda. Legal. E aí, é isso. É um projeto legal, uma aplicação muito legal. Muito importante, né? Muito importante, e até, assim, uma das coisas que foi interessante, assim, o Michel, ele falou, pô, vamos participar desse projeto, porque também tem a questão, né, social ali. Sim. Pô, cara, é a água na casa das pessoas. Se você não fizer e não garantir, a água para, cara. Sim. Então, ele se preocupou nesse nível, cara. Sim. Não, isso que eu ia perguntar para vocês. Em geral, a gente, nas áreas contaminadas, a gente está lidando com quem vai comprar, quem vai vender, quem vai ter mais prejuízo, quem vai ter mais lucro. Tudo bem, alguém vai construir um prédio, alguém vai morar lá, mas é o cara que tem o dinheiro para comprar, né? Então, a gente não está lidando com as pessoas. Ali não, nesse caso de vocês é bem diferente que está lidando com as pessoas. Como é que é o sentimento disso aí? Porque eu acho que é um puta de um negócio fantástico, né? Cara, é legal. É legal. E como é uma emergência, sim, e as pessoas que, assim, cara, tinha muita gente trabalhando junto ali, não era só a gente, tinha muita gente. Cara, você vê, assim, que o pessoal, como é uma emergência, o pessoal tá bem unido, assim, é bem legal, cara. É bem legal. E para resolver o problema, né? Todo mundo querendo mesmo resolver, né? Isso é importante. Exato. E é legal, é um clima emergencial, mas é um clima bom, assim, pô, vamos fazer um negócio legal aqui para dar certo. Legal. Né? Sem corpo mole. Aí, sem corpo mole, resulta você trabalhar. Primeiro dia, os caras trabalharam até umas 2, 3 horas da manhã. Nossa Senhora. Pra estar às 8 horas no dia seguinte lá. Sim. Pra trabalhar mais 12 horas. Cara, pauleira, pesada, hein? Também que são jovens, fortes aí, então... É aquilo, né? Você sempre tem uma opção de encarar e não encarar também, né? Sim. E, assim, cara, normalmente a gente encara. Sim. Isso é bom. E é isso, foi isso. Legal. Bom, Rafael, é isso aí. A gente passou por todos os temas. A gente quis fazer, né? Eu e você quisemos fazer esse episódio para mostrar falar da andança de vocês na Europa e para falar dessa conferência e da diferença de visões, da diferença do mercado europeu e o mercado brasileiro. Eu acho que o nosso episódio atendeu essa expectativa. Então, muito obrigado por ter vindo. Agora o podcast é seu. Pode falar o que quiser. Não, que isso. Obrigado aí novamente, né? É legal poder falar do que a gente vive, do que a gente encontra, do nosso ponto de vista, né? Mas é bom a gente poder expressar, né? Porque às vezes o nosso ponto de vista ele pode ser bastante importante.
para as pessoas pensarem, né? Sim. Eu acho que o motivo do podcast também é isso, é levar a informação, mostrar as coisas como elas são, né? E a gente teve essa oportunidade ainda de falar um pouco do VFest, né? Isso. Foi sensacional, isso assim, foi sensacional. Calhou, né? Calhou. Demos sorte, né? De acontecer bem agora aqui. Mas é isso, obrigado mais uma vez, obrigado aí o pessoal que vai escutar também. Legal. E é isso aí. Valeu, Rafael. Valeu, Marcão. Até mais, até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como vocês puderam ver, a Lei de Conservação dos Solos na Europa está em vias de ser aprovada, e com essa aprovação virá o estabelecimento de uma condição inicial do solo, com estudo de todo o solo europeu. E nessa lei, como foi possível compreender pela fala do Rafael, essa lei está gerando um grande movimento lá na União Europeia. Por um lado, uma consciência de que algo muito grandioso precisa ser feito para mitigar os riscos ambientais como um todo, e por outro lado, uma resistência do chamado setor produtivo ou dos donos do capital, uma resistência em despender recursos, em gastar dinheiro com algo que não vai reverter em lucro para eles, em acumulação. Então, eu sempre tenho essa disputa, né, um cabo de guerra aí, vamos ver para que lado vai pender esse cabo de guerra. Uma outra coisa muito importante é que o Michel e o Rafael conseguiram nos dar aí um clima, né, e o patamar do GAC europeu e em comparação com o que nós temos aqui. Como vocês puderam ouvir com o Rafael, é muito interessante sabermos que nós aqui no Brasil estamos avançados em relação à Europa. No caso deles, que têm negócios por lá, saber essa questão do ambiente de negócios é essencial, pois eles podem suprir o mercado europeu com soluções já validadas por aqui. Para quem é da academia, é legal também saber disso, porque muitas contribuições, estudos e inovações feitas aqui poderão servir para eles lá. E por fim, para os profissionais do GAC que eventualmente queiram, no futuro, ter uma parte da carreira na Europa, é bom saber que as coisas que nós aprendemos aqui, que nós fazemos, que nós sabemos aqui, são equivalentes ou superiores ao que eles fazem lá, aumentando a chance do trabalhador ou da trabalhadora de se estabelecerem. E por fim, uma outra coisa bem interessante, bem curiosa, é o andamento do evento, né? Que é um evento muito interessante, com muitas coisas pouco usuais, como só 5 minutos de apresentação, posterior discussão nas mesas, o dia de campo, né, para as pessoas vão ver as inovações anteriores sendo aplicadas, e do workshop com o trabalho ali, né, feito ali, e tiram conclusões a respeito de um tema proposto ali imediatamente. Né, alguma coisa que é realmente produtiva, né, que constrói. É uma coisa legal da gente aplicar aqui no Brasil também. E aí, sobre o caso do Rio de Janeiro, que o pessoal da Vapor Solution foi lá com o VFest, o laboratório móvel deles, avaliar a água bruta dos corpos d'água para entender a contaminação por tolueno, nós vamos fazer um episódio mais à frente para eles explicarem toda essa aventura, que foi muito legal, né? Então aguardem aí, em breve teremos esse episódio. E é isso, agradeço a disposição do Rafael pela conversa, agradeço os nossos patrocinadores, né? A Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a própria Vapor Solutions e a IBP Brasil, que proporcionam esses momentos de aprendizado para todos nós. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, por favor, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos gratos a vocês que nos acompanham, que nos seguem, que leem, que sugerem, que compartilham, enfim, que nos ouvem aí e nos acompanham todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outras coisas que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco no podcast, pode ser pelo Spotify, pelo YouTube, também nas redes, o Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Assinem a nossa querida newsletter. Enfim, fiquem conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.